Irmãos, vamos diretamente à palavra. Acho que nem um recado mais, né? Quantos aqui, é uma pergunta talvez um tanto desnecessária, mas às vezes necessária porque nós somos enganosos no nosso coração. Então tem muitas coisas que nós falamos que nós cremos, mas na verdade nós não cremos. E uma coisa que eu quero perguntar é: quantos aqui creem na palavra profética? Você crê na palavra profética? Eu não sei se é do seu conhecimento, mas o fundador do Jovens com uma Missão, que é a Jocum, inclusive onde o pastor Léo, Rayane estão, ali em Curitiba, ele, em 2013, ele teve uma palavra profética, uma visão da qual o Senhor disse a ele que em 7 anos, em 2020, o mundo todo passaria por uma situação muito adversa em que todas as nações seriam abaladas por isso. E Deus disse a ele que posteriormente a isso, depois desse momento de grande dificuldade sobre as nações, haveria um grande impulsionar da palavra de Deus, o evangelho ganharia forças novamente e então o evangelho do reino seria pregado a todas as nações. Vocês vão ouvir comigo que nós estudamos aqui em Mateus capítulo 24, que a palavra diz que então o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e a parte B do versículo diz o quê? E então será o fim. Então nós temos caminhado para o fim. E o Espírito Santo, ele continua falando através das palavras proféticas. Nós entendemos que essa é uma palavra que se cumpriu, apesar do Covid ele trazer aí a marca de 19, não sei se você sabe, 19 é para identificar o ano em que surgiu o vírus, mas como foi em novembro, dezembro de 2019, isso de fato alastrou, chegou no Brasil, há confirmações que deve ter sido em fevereiro de 2020, e de lá até então um rebuliço começou sobre a face da terra, sim ou não? E aí nós voltamos para dentro das nossas casas, nós distanciamos de abraçar, a economia começou a ser ameaçada e começou a ser um tempo de grandes desafios, principalmente naquilo que não estava alicerçado. E a mesma palavra que se repete em Daniel também se completa em Apocalipse, que diz assim que nos últimos tempos, então, aqueles que estão se santificando vão se santificar ainda mais. E aqueles que vão perecendo, vão perecer ainda mais. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que aquele que está quente, ele vai manter a chama viva. Mas aquele que está se esfriando, a tendência dele vai ser se esfriar ainda mais. Porque a tendência daquilo que está quente, quando não se mantém no fogo, é esfriar. Não é verdade? E quando nós olhamos para essa situação, para essa pandemia, existem coisas que parece que nos pega de surpresa e nós, na nossa limitação, temos a impressão de que Deus também foi pego de surpresa. Como se Deus agora estivesse procurando um jeito de criar uma vacina nos céus para enviar para o homem para acabar com o Covid. Mas há 7 anos atrás, Deus já havia falado, porque Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus. Ele já havia predito sobre esse tempo que nós estamos vivendo hoje. E como eu disse, aqueles que estavam se esfriando, a tendência é se esfriar mais. E se nós formos fazer um retrocesso, uma retrospectiva desse 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses de dificuldades que as nações têm enfrentado, nós vamos ver que existe sim a dificuldade do luto, existe a dificuldade do lamento pelas mortes causadas. Mas existe um pós-Covid que não é físico, que eu não falo da limitação pulmonar, que eu não digo talvez de gente perdendo as forças, talvez caindo os cabelos, coisas que o Covid deixa, mas existe na sociedade um pós-Covid. Eu até mencionei isso em outra hora aqui, que no Japão, devido aos relacionamentos, por causa da quarentena, eles terem se intensificado entre marido e mulher, muitos japoneses começaram a alugar que
que o relacionamento é o suficiente para manter trancados dentro de um mesmo lar. Essa pandemia, ela veio mostrar muita coisa dentro de nós. Ela veio como um super índice da sociedade para mostrar quantas coisas ocultas havia dentro de nós. Se nós formos olhar, esse momento de Covid se tratando da igreja, muita gente quarentena, lockdown, para se esquivar do seu compromisso, da sua espiritualidade e voltar às antigas práticas. Vocês concordam comigo que isso tem ocorrido? E isso, irmãos, assim como o Covid, ele não é a nível de comunidade local, isso é a nível de mundo. O mundo está passando por isso. E existe falas, de que o evangelho ele tem avançado, mas a minha preocupação é se o evangelho que tem avançado é o evangelho do reino. Por quê? Porque quando o evangelho do reino é pregado, vidas são transformadas. Quando o evangelho do reino é pregado e vidas se convertem, o divórcio passa a ser. Os roubos deixam de existir. Mas nós, como nação brasileira, uma das capitais com maior índice de número o número de violências diminuiu. O número de divórcios não caiu. E esse tem sido um momento, irmãos, e a palavra de Deus vai nos afirmar que o juízo ele sempre vai começar pela casa. Então, quando Deus decidiu frear tudo e parar e fazer as pessoas voltarem para casa e olharem para si, Ele começou isso em primeiro lugar. O último livro do Antigo Testamento decidiu se silenciar durante 400 anos, irmãos. Durante 400 anos não houve. Eu não suportaria viver nesse tempo. Não suportaria Deus não falar, Deus não direcionar, Deus não guiar. Ou seja, durante 400 anos, Deus completou juízo sobre o povo, porque o maior juízo de Deus é Ele entregar você e eu mesmo aos desejos do nosso coração, ou seja, não nos orientar. Irmãos, o maior juízo de Deus não é a morte, porque se eu e você morrermos, nós estaremos com o Senhor, amém? O maior juízo de Deus não é talvez vir e mexer nas nossas finanças, talvez tocar na nossa saúde. O maior juízo de Deus é Ele entregar você e eu as inclinações do nosso próprio coração, porque o nosso coração é pecaminoso. E então foi um momento de Malaquias profetizar e Deus se calar. E ali nesse capítulo, primeiro, Deus ele está falando sobre diversas coisas que infelizmente ocorreram nas últimas décadas sobre a igreja na face da terra. Que foi escândalos após escândalo. Ali Malaquias, que é o versículo que nós mais mencionamos para recolher dízimos e ofertas. Em que vocês me roubam? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E Deus diz, vocês, a nação toda. Então Deus ali ele está falando sobre um juízo que Ele pretende trazer. E Ele fala sobre as pessoas roubarem dEle. Aí depois ele começa a falar, o versículo que respalda a nossa fala de que Deus, Ele detesta o divórcio e a violência, está no livro de Malaquias, mas ali também fala sobre a iniquidade dos homens. Então o livro de Malaquias é um livro em que Deus está falando com o povo sobre as suas indignações. E Deus diz, quem dera, se houvesse entre vocês um homem que fechasse a porta do templo. Vocês já pararam para pensar que foi Deus que fechou, irmãos, as igrejas? Quantos aqui já tinham pensado nisso? Porque Deus ele é onipotente. Em Deus está todo poder.
O diabo, a palavra de Deus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Irmãos, quem fechou as igrejas, os templos nesse período, não foi o Satanás, não foi o Covid, não foi os partidos políticos, foi o próprio Deus. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele queria que nós olhássemos para dentro de nós, sondássemos como estava a nossa postura, o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa vida com Deus. E então, ao nos depararmos com a nossa própria realidade, nos arrependêssemos da nossa conduta e voltássemos às primeiras práticas. Foi um momento de reflexão. Vocês concordam comigo? Foi um momento de duas coisas aconteceram. Ou nós ficamos desejosos de voltar a congregar, ou muitos aí deram glória a Deus porque não tinha que vir na igreja. Não é verdade? É aquela situação assim que aquele que estava para se esfriar, como eu já disse, se esfriou. Mas hoje existem nações. Eu estava lendo que em março Israel já estava comemorando porque em 10 dias não havia morte por Covid e eles já haviam vacinado mais de 70% da nação. Essa semana agora que passou, Nova York, não sei se vocês viram, os fogos de artifício que eles lançaram aos céus, declarando o fim da pandemia. Então, irmãos, nós estamos agora saindo da pandemia. Mas o que virá após a pandemia? Como que nós estamos? O que Deus espera de nós nesse momento de hoje? Quando eu mencionei sobre a palavra profética, os irmãos vão se lembrar que meados de agosto, se não me engano, início de setembro do ano passado, nós recebemos uma palavra, que Deus ele daria um prazo de 20 de setembro até 1º de janeiro, e eu entendo que isso era a nível de igreja, tanto em Morrinhos como no mundo. E ele diz que era um tempo de arrependimento, de conserto, de olharmos para a nossa conduta. Ele estava dando um tempo para nós nos arrependermos. E o texto, irmãos, da qual essa palavra veio, foi em Esdras. E a palavra diz que o profeta, quando ele se depara com a situação do povo, de tanta dor pelo coração de Deus, irmãos, ele começa a arrancar os cabelos da cabeça com a mão e puxar. De tanto desespero que ele ficou, porque ele sabia que se não houvesse arrependimento, viria juízo. Deus é como aquele pai que diz: não faz isso. Não faz isso, eu estou te avisando. E a palavra de Deus diz que Ele ainda é rico em misericórdia, tardio em irar-se. Muito bem. Então Deus, Ele não é como esse pai, porque a gente é tendencioso a irar mais fácil, né? Dependendo do menino, é a primeira vez que eles obedecem, o tapa já come. Mas Deus ainda é tardio em irar-se, Deus ainda é tardio porque sua misericórdia se renova. Só que existe um momento que por amor a nós, a palavra de Deus diz, se Deus corrige a você que é filho, é porque Ele te ama e você não é um bastardo. Então quando o juízo de Deus vem, até o juízo de Deus é amor, irmãos. Até o juízo de Deus é amor, até o castigo da parte de Deus é amor. E a palavra de Deus fala que Deus castiga, tem uma versão que diz que Ele açoita. E açoitar, irmãos, é bater forte. Porque Ele nos ama. E aí Deus trouxe essa palavra no ano passado. Eu não sei aqui quantos acompanham o ministério de um pastor chamado Anderson Silva. E não vou mencionar isso para que você corra aí no YouTube, pesquise, não é. Mas está aí para todo mundo ver. E no mês de junho agora ele fez uma live, irmãos. E nessa live eu vou interpretar como a concretização de um tempo de juízo de Deus, porque Deus deu um prazo para arrependimento e que não havendo, houve exposição. E nessa live, irmãos, a nível até mesmo judicial, muitos pastores foram apontados na sua conduta pecaminosa. Muitos pastores foram expostos. Por quê? Porque Deus veio, apontou e não houve conserto. Eu ouso dizer que muitos nomes ali
Eu fiquei bem triste, claro que eu fiquei triste com todos, mas alguns do qual eu tenho muito apreço. E Malaquias fala que o juízo começaria pelo altar, então começaria pelos líderes religiosos. E ele começa a expor diversas coisas. E infelizmente, desde a mudança, eu acho que da nossa Constituição em 88, talvez esteja enganado com a data, adultério não é crime mais. Se um homem trair uma mulher, ele não pode ir lá e denunciar ela por isso. Então essa situação foi levada a juízo, irmãos, porque pessoas usaram da sua autoridade para abusar de outras pessoas. Ele relata situações de abusos, de gente que estava lavando o copo da ceia na cozinha da igreja e parava para fazer coisas indevidas. Eu não quero entrar em detalhes. Falta de temor. Deus é tardio em irar-se, mas isso significa que Deus não ira. E a exposição veio, irmãos. É muito triste. E ele conclui dizendo que ele iria queimar todos aqueles processos. Teve gente da nossa região aqui em Goiás. Vou mencionar cidades para você não se alarmar. Meu propósito aqui não é esse. Não mencionaria isso se não estivesse nas redes sociais. Mas gente que perdeu em juízo. Porque o juiz da causa era cristão e não aceitou ele processar o outro pastor, sendo que ele estava errado por ter assediado outras pessoas. Por que eu estou mencionando isso? Porque agora, irmãos, Deus trouxe uma outra palavra profética. Deus trouxe uma palavra que ele iniciaria um tempo, e Deus agora ele está findando esse tempo. Amém? Achei que vocês iam ficar mais alegres. Parece que está meio estremecido, né? Deus trouxe uma nova palavra. Nery e eu essa semana passamos por algumas adversidades. E ela me deu uma notícia. E eu olhei e falei assim, Deus, não é possível isso. E na hora, irmãos, por isso que eu te pergunto se você crê na palavra profética. Na hora, eu descansei meu coração e falei para ela, nós temos uma palavra, e nós vamos descansar embaixo disso. Porque quando nós temos uma palavra, nos cabe descansar. Irmãos, quando Deus disse para Samuel que ele traria juízo sobre os filhos de Eli, era para que houvesse conserto. Não houve, e Deus trouxe o juízo. Mas logo após o juízo, Deus levanta um novo tempo sobre o povo de Israel. E a palavra que Deus trouxe, no ano passado Deus disse a partir de 20 de setembro a 1º de janeiro. E Deus agora disse, a partir do dia 1º do 7º mês, eu vou trazer uma nova estação sobre a minha igreja. E a partir deste período, e foi tão interessante a palavra, irmãos, que eu até mencionei com a Nery, que a hora que eu estava orando a respeito disso, que esse texto veio, essa palavra veio, Deus disse que esse período de virar a chave, ele seria iniciado através de uma festa de barracas que o seu povo ia fazer. E o dia que isso iria terminar, esse processo de júbilo em nós, seria no dia 9 do mês de julho. E aí eu me lembrei que esse é o primeiro acampamento que nós vamos fazer com barracas. Irmãos, aquilo me queimou tanto. E Deus trouxe uma palavra dizendo que então vocês verão que a alegria do Senhor é a força de vocês. E aí eu comecei a me alegrar, porque às vezes a gente fica, é como aquele pai que açoitar o filho e fala, você aprendeu a lição? Você aprendeu o que o papai ensinou? Aprendi, então vem cá. Eu sinto que Deus hoje ele quer fazer isso conosco. E quando o Vanderlei mencionou aqui a respeito daqueles que querem participar, não deixe de participar. Eu tenho certeza que sobre aqueles que irão e sobre aqueles que permanecerão aqui, é uma palavra sobre a igreja. Mas se você puder estar lá, esteja lá. E eu quero que você abra a sua Bíblia para nós lermos um texto e encerrarmos. Em 2 Reis.
Segunda Reis, capítulo 20. Perdão, vamos primeiro para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29. E conversando com outros pastores, quando eu mencionei sobre esse período de Deus virar a chave, foi tão interessante porque um outro pastor disse assim: nossa, em tal data, dia 1º do 7, nós vamos iniciar um novo tempo na nossa vida também. E eu vi que essa palavra também ela se estende à igreja, ao corpo de Cristo e não somente a essa comunidade. O que é? Isso. 29. A pastora Neta está pedindo para eu mencionar que eu recebi essa palavra, estava em casa, não consegui dormir, comecei a orar a respeito do que o Senhor queria falar conosco. Ele disse a respeito disso. Amanheceu o dia, contei para a Nery. Essa, irmão, é a questão. Quando você receber uma palavra profética, compartilha, porque quando ela se cumprir, verás que foi o Senhor. Se for Deus, ela vai se realizar. Eu falei, vamos esperar agora o que Deus tem para fazer. E passou um tempo, a Nery recebeu uma mensagem dizendo que dia 30 a casa aqui da esquina seria desocupada e dia 1º de julho nós poderíamos adentrar para casa. Na hora eu lembrei da palavra. E isso foi uma testificação do que Deus está iniciando sobre nós. Amém, irmãos? Sobre nós. E aí o texto aqui fala assim, 2 Crônicas 29. Tinha Ezequiel 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Estou correndo, que não é aqui que eu quero focar. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ou seja, no primeiro mês do reinado deste homem, a primeira coisa que ele fez, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, ou as consertou. E Deus disse para nós, irmãos, que nós agora estamos retomando as nossas atividades. Nós já tivemos aí nosso primeiro encontro de casais, que foi maravilhoso. Nós agora vamos ter o nosso acampamento com tendas, com barracas. Estamos retomando, ainda que talvez em passos mais curtos, as nossas atividades. Mas nós estamos restaurando as portas do templo. E eu quero falar para você, sabe o que significa as portas dos templos, irmãos? As portas significam os lugares de acesso, que as pessoas vêm para adentrar na presença de Deus. Você é uma porta. Você é uma porta de Deus para que outras pessoas possam se achegar ao Senhor. Mas se tratando da coletividade, porque o templo, irmãos, é você e eu. Deus, Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas você e eu somos o templo. Deus fechou-nos para a comunhão durante um tempo, nos fez refletir sobre as nossas condutas e agora está nos devolvendo a coletividade. E nessa coletividade, irmãos, as portas do templo são os ministérios. E eu não sei se você já entendeu. Irmãos, eu tô muito alegre, há muita satisfação, eu imagino o coração de Deus. Estava mencionando isso com a pastora Nery. A palavra de Deus diz, Salmo 133, que quão bom e quão agradável que vivam em unidade os irmãos. E se existe algo, irmãos, que faz com que você e eu se sintamos parte de algo, é quando nós, de uma forma direta ou indireta, seja contribuindo ou se doando, nós nos sentimos parte de algo. E eu quero falar para você,
A comunidade sobrenatural é a sua família. Amém? E estava aqui, como eu estava mencionando, falando dessa satisfação de que hoje, hoje domingo mesmo, vou mencionar porque é um fato que ocorreu hoje, o irmão Vanderlei vai trocar o piso ali de uma sala que nós estamos refazendo para atender os ministérios. Decidimos arrancar o piso, o irmão Caçula veio para cá, quebrou o piso ali no pleno domingo. O irmão Wagner hoje, antes de vir para o culto, estava trocando lâmpada da igreja. Os irmãos estão se reunindo com as crianças. Agora vamos ter pessoas no nosso ministério de adolescente. Deus foi a pessoa quem havia parado tudo isso. Mas Deus também é a pessoa que agora está reabrindo as portas e dizendo: vinde, povo meu, e completai a minha obra. Deus está contando conosco para essa obra. Deus está contando conosco, porque a palavra profética que eu mencionei no início foi: Deus parou as nações. Palavra vinda em 2013. Deus parou tudo, mas o mesmo Deus agora está reabrindo as portas do templo. E aí a minha pergunta a você é: em que você e eu estamos inseridos nesses umbrais eternos? Vou mencionar mais uma vez, o irmão Caçula, ele compartilhou uma palavra aqui, quarta-feira, nós estamos tendo a oração dos homens aqui toda quarta-feira. Como eu fui edificado. Estava mencionando com os pastores, gente, foi uma palavra tão linda, testemunhando sobre evangelismo, falando, o Flávio está aqui, pode testificar disso. Irmãos, eu fui tão edificado. Por quê? Porque há algo em você, templo do Espírito Santo, do qual eu preciso para ser edificado, irmãos. Existe um dom em você, existe um dom do qual a palavra de Deus diz que Ele deu a você para a edificação dos santos. Descubra quem é você neste lugar. E o versículo continua dizendo, versículo 4: trouxe o sacerdote e os levitas. Lembrando que Pedro diz que todos nós somos sacerdócios do Senhor. Então essa palavra aqui é você. Trouxe o sacerdote e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos nossos pais, tirai do santuário a imundícia. Irmãos, sabe por que aqui o templo do Senhor estava fechado? Porque o pai do rei Ezequias, ele havia entregado todos os talentos, todos os bens que havia na casa do Senhor para o povo da Síria. Eles tinham saqueado tudo do templo, todos os valores. E Síria significa lugar de prazer secular, irmãos. E infelizmente é isso que tem ocorrido. Nery e eu temos entrado em contato com alguns irmãos, é o nosso papel como pastor. E às vezes a pessoa olha para nós e diz: sabe o que é? Depois de um tempo a gente quer curtir, a gente quer ir para a Síria. E entrega os valores eternos que se tem a outros deuses. Mas esse é o tempo de santificarmos. Vamos lembrar algo aqui. A palavra de Deus nos orienta sobre o Pai Nosso. Pai Nosso que estás, o Pai é: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão, então o Pai é nosso, o pão, perdoa as nossas, então o pecado também é nosso. E a palavra aqui foi na coletividade: santificai-vos, santificai-vos, sacerdotes, povo meu, santificai-vos todos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos um corpo, e num corpo, se uma unha sequer se inflamar no dedinho mindinho, o corpo sofre. Quantos entendem isso? Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu padeci com a unha encravada durante mais de 8 anos. Irmãos, eu aprendi a dormir com o pé pendurado para fora da cama, porque eu não conseguia encostar.
Era uma unha. Era algo que ninguém via porque estava dentro do sapato. A Márcia arrancou ela 2 vezes para nunca mais nascer. E a bendita nascia de volta. Uma vez ela queimou com um bisturi elétrico. Não vai nascer, Miguel, é o jeito. Nasceu. Ainda bem que nasceu porque depois consertou. Eu lembro um dia que eu estava em casa de tênis, a Nery veio com um escarpão de salto, pisou em cima da unha. Nossa, eu vi estrelas. Se eu não tivesse domínio próprio, ela tinha visto mais estrelas do que eu. Porque é uma cutucada, é uma situação inflamada, ela fermenta o corpo, ela faz o corpo padecer. Então não é só o Pai que é nosso, não é só o pão que é nosso, mas o pecado também é nosso. Então santificai-vos, povo meu. E Deus nesse período, é isso que Ele começou a fazer sobre nós. E aí continua dizendo, versículo 10, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dEle, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes a eles incenso. Achei que eu ouvi um amém, porque esse versículo está falando, Deus E aí o versículo 31 diz assim, diz em Ezequias, agora vos consagraste a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Continua dizendo, a congregação trouxe sacrifício e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. E é o último ponto que eu abordo com você. Irmãos, o versículo diz, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós, temos perdoado uns aos outros. Há alguma situação que você precisa perdoar? Há alguma situação que precisa ser resolvida dentro de você? Resolva. Não andemos emaranhados, como diz o livro de Hebreus, em raiz de amargura. E por que menciono esse texto? Porque a própria palavra de Deus diz que Ele condiciona, irmãos. Deus condiciona. Assim como você perdoa, eu vos perdoo. Se não perdoamos o nosso irmão, Deus não nos perdoa. E nós somos errantes. Nós já pisamos na bola várias vezes. E Deus que nunca errou, inerrável é o caráter do nosso Deus. Ele condicionou o perdão dele ao nosso perdão, ao nosso irmão. E Ele condiciona ainda algo mais. Se você vier trazer a sua oferta no altar, como diz aqui, eles traziam ofertas de gratidão. Se você se lembrar que tem um irmão que tem algo contra você ou você contra ele, vai lá, conserta e depois traz a sua oferta. É um risco caminharmos ofendidos. Sobre esse novo tempo que Deus quer derramar sobre a sua igreja, não andemos ofendidos com ninguém. Amém? Então sonde o seu coração. Talvez há uma ofensa dentro da sua própria casa, uma ofensa pós-pandêmica. Uma ofensa talvez com alguém do seu trabalho, uma ofensa no seu lugar de estudos, na sua convivência, na sua parentela, na sua comunidade local. Resolva isso, porque aqui fala que Deus ele recebeu as ofertas de ações de graça, irmãos. E o reflexo disso está no versículo 36. Ezequias e todo o povo se alegraram. Eu disse que Deus quer derramar sobre nós uma unção de... Vocês estão comigo? Uma unção de... Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
E aqui diz então, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente é o que? Rapidamente se fez toda esta obra. Deus quer fazer algo rápido no nosso meio, rápido. Ele quer reerguer, Ele quer remir o tempo perdido. Deus quer remir, irmãos. Sabe aquelas promessas na sua vida que não haviam se cumprido? Vão se cumprir. Sabe aquilo que você tem gerado há anos? Deus, com toda essa situação, com tudo isso que temos vivido, parece que está tão longe. E aí eu quero fazer algo com você, que era onde eu pedi para você abrir, e já pode até ficar de pé. 2 Reis capítulo 20, versículo 1. Irmãos, eu ressalto, liberar perdão não é opcional, viu? A não ser que você não queira o perdão de Deus. Não é uma opção. 2 Reis capítulo 20, versículo 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, talvez a gente já teria morrido só com a palavra, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, antes de lermos a oração dele, eu quero que você reflita nessa oração, se perguntando: Senhor, eu posso fazer essa oração? Vamos ler a oração? Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então ele começa a falar que ele fez uma obra. Eu imagino ele olhando e falando assim: Deus, eu reabri o templo, eu mandei o povo se santificar, os ministérios começaram a ser ativados, o povo chegou junto, acabou a ofensa no coração, no meio do teu povo, na igreja. Senhor, lembra do que eu fiz, lembra. Senhor, eu atendi o meu chamado. E olha o que diz o versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmãos, a vida sobre aquele que decide servir ao Senhor, a vida sobre aquele que pode dizer: lembra-te das tuas promessas sobre mim, lembra-te da minha postura diante do Senhor. Mas a minha pergunta é: temos andado como Ezequias? Aqui fala que ele andou reto, íntegro, sem mancha, sem ofensa, sem mácula. É tempo, irmãos, de concretizarmos um período nas nossas vidas, para que possamos ser iniciados ou reiniciados em Deus para aquilo que está por vir. Amém?